Olá, queridos irmãos e irmãs, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Bom falar com você neste dia. Eu estava fazendo hoje pela manhã o meu devocional, lendo alguns textos bíblicos e lendo alguns materiais que alguns amigos me enviaram. E eu me deparei com o Salmo de número 63, verso 1 e 2, que diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água para ver a sua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, muito complexos, doenças, enfermidades, pandemia. Eu mesmo, nesse momento que falo com vocês, estou me recuperando da Covid-19, tive parte do meu pulmão afetado, mas em tratamento e confiando na bondade e na misericórdia do nosso Deus. Mas o fato é que nós estamos cercados de notícias ruins todos os dias. Você liga o jornal, você lê por uma rede social ou lê sites de notícias e às vezes as pessoas às vezes já acordam cedo e a primeira coisa que fazem é ligar o noticiário ou ver as mensagens no celular e geralmente não são boas notícias que se tem em primeiro lugar. Então hoje, lendo isto e essas considerações que o meu amigo me enviou, lembrei-me da importância e da necessidade da primeira voz de nós ouvirmos pela manhã ser a voz do Senhor, o nosso Deus. Nosso primeiro pensamento pela manhã, ser o nosso pensamento em Deus. Há uma música, um hino já de alguns anos atrás, se não me engano, do PG, que na música, que no hino ele cantava sejas o meu universo, que de manhã seja o meu primeiro pensamento. E essa é a ideia. Nesse mundo com tantas dificuldades, temos a primeira coisa de ouvir no dia, ser a voz do nosso Deus. E esse é um dos ingredientes para, digamos assim, um dia perfeito. E isso inclui ouvir a voz de Deus a cada manhã. E você deve ouvir a voz de Deus, buscar ouvir a voz de Deus, antes de qualquer notícia ruim sobre economia ou sobre saúde. Como diz, por exemplo, Isaías 26:3, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Nós devemos ouvir primeiro a voz de Deus, antes de ouvir a voz do médico, porque ele é o médico dos médicos. Nós devemos ouvir a voz de Deus antes de outros terem a oportunidade de nos influenciar. Por quê? Porque somente Deus conhece toda a verdade, porque Ele é a verdade. E a presença de Deus tranquilizará. As palavras dele poderão corrigir a nossa rota. E a paz dele acalmará toda a tempestade interna que qualquer um de nós possamos estar vivendo. Depois de você ouvir a voz de Deus, as palavras lisonjeiras dos outros não o farão ficar cheio de si ou de orgulho, porque a voz de Deus vai te ajudar a manter o pé no chão. As instruções de Deus são claras. Depois de você ouvir a voz de Deus, não ficará dependente do elogio dos outros. Não sou contra elogiar ninguém e nem receber elogio de ninguém. Só que nós precisamos fazer elogios e saber receber elogios após ouvir a voz de Deus. Antes de Jesus seguir o seu caminho do ministério, e ele foi batizado por João, e nós conhecemos a história, a voz que veio do céu, o Espírito Santo também em forma corpórea de pomba, e Deus diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho muita alegria, em quem tenho muito prazer. Então, quando nós seguimos a Deus, e Deus fala primeiro conosco, antes de qualquer realização ministerial, profissional ou na vida, mas Deus deixa muito claro para nós a nossa identidade e quem nós somos, filhos amados de Deus. Toda manhã, busque ouvir a voz de Deus. Toda manhã, busque ouvir hinos que engrandeçam o nome de Deus. Toda manhã, leia a Bíblia, faça o seu devocional. Quando você acorda, tantas coisas parecem urgentes. Todo o telefonema que você recebe, às vezes, é desesperador.
toda mensagem que você recebe no WhatsApp parece que demanda a sua atenção naquela hora e naquele momento. Mas, na verdade, devemos primeiro ocupar a nossa mente com Deus, porque Ele nos dará as decisões corretas durante o dia. Então, mais alguns pequenos princípios é ouvir a voz de Deus antes de retornar qualquer telefonema daqueles que estão em dificuldades. Por quê? Porque você não saberá como responder corretamente até que o seu Deus lhe dê orientação para isso. Ouça a voz de Deus antes de escutar a voz dos outros. Por quê? Porque o que os impulsiona, os outros, muitas das vezes, são os seus próprios problemas. Enquanto o plano de Deus deve ser cotejado sobre a sua vida diariamente. Então, antes de ouvir os outros, busque ouvir a voz de Deus. Os outros podem estar sendo dirigidos pelas suas próprias necessidades. E você precisa ser dirigido pela vontade de Deus na sua vida, na minha vida. Deus abençoe você. Ouça a voz de Deus primeiro, antes de qualquer outra voz. Deus abençoe a você e a sua casa, em nome de Jesus.